Olá, tudo bem? Vamos aqui para mais uma aula. Olá, tudo bem? Vamos aqui para mais uma aula da mentalidade blindada. Agora eu quero conversar com você sobre o poder da disciplina, o quanto que a disciplina é importante na vida de uma pessoa de sucesso, o quanto nós encontramos esse elemento essencial que é a disciplina em vários cases de sucesso. Quase que todas as histórias das pessoas milionárias, bilionárias, aquelas pessoas que atingiram sucesso em alguma esfera da vida, a gente vai encontrar esse ingrediente que é a disciplina. Então, desde daquele empreendedor que conseguiu ter sucesso, desde aquele investidor que conseguiu ter sucesso, desde aquela pessoa que teve sucesso na sua vida profissional, aquela pessoa que conseguiu passar em um concurso público, a disciplina sempre vai ficar presente, ela sempre esteve, sempre está e sempre estará presente na vida das pessoas de sucesso. E para a gente começar, vamos entender uma pequena fórmula aqui. Quando nós temos sonho, então a gente sonha com algo, mas nós não temos a disciplina, então sonho sem disciplina causa frustração. Então é aquela pessoa que até almeja ter a casa dos sonhos, que até almeja ganhar X reais por mês, que até almeja passar no concurso público, que até almeja uma promoção, que até almeja ter uma empresa com tantos funcionários. Só que ela não passa do sonho, ela fica só no sonho, ela não coloca em ação. E quando coloca em ação, vai sem disciplina, isso gera frustração, gera desânimo. Agora a gente tem um segundo caso, que é quando a disciplina, quando a pessoa tem a disciplina, ela é disciplinada, só que ela não tem sonho. Então gera um piloto automático. Infelizmente, muita gente está nessa categoria. A pessoa até é disciplinada, mas não tem sonho. E o que é esse piloto automático que eu falo? É aquela pessoa que ela está há 20 anos trabalhando no emprego dela, ela tem a disciplina, ela vai, ela faz o trabalho dela certinho, só que não é o que ela gosta. Ela não é contente com aquilo. Está simplesmente num piloto automático, quase como se fosse uma máquina. Então ela até tem a disciplina, mas ela não tem sonho. E disciplina sem sonho também não é algo legal. Afinal, o tempo passa e o tempo é um dos únicos elementos que nós não conseguimos nem estocar e nós não conseguimos multiplicar. O tempo perdido, ele é perdido para sempre. Então tem que tomar muito cuidado as pessoas que se encontram nessas duas esferas, sonho sem disciplina, que gera frustração, mas principalmente a disciplina sem sonho, que aí entra naquela vida automática, ela nem sabe por que ela está naquele emprego, ela nem sabe por que ela está fazendo aquilo da vida dela, simplesmente porque ela não tem um sonho muito definido. E lembre-se, tudo começa com um sonho, mas claro, o sonho depois tem que ser transformado em um objetivo, que tem que ser transformado em uma meta, que tem que ter disciplina para poder executar aquilo e colher os resultados que deseja. Depois nós temos o terceiro cenário, que é quando você tem um sonho e você tem disciplina. Sonho mais disciplina é igual uma realização, é igual o sucesso. E é sobre isso que eu quero conversar com você aqui. Mas afinal, você já parou para pensar por que nós fazemos o que sabemos que não devemos fazer, porém nós não fazemos o que nós precisamos fazer? É até um paradoxo, né? Nós fazemos aquilo que a gente sabe que não é para ser feito, mas nós não fazemos aquilo que nós precisamos fazer. É aquilo que eu chamo, que você já conhece, que é o efeito Netflix. Ou seja, a pessoa tá lá, passa o dia inteiro assistindo Netflix, mesmo sabendo que ela tinha que estar naquele dia estudando alguma coisa importante para o trabalho dela, para a vida dela, ou fazendo algo que vai desenvolver uma habilidade nova, algum conhecimento novo, que aquilo vai fazer a diferença para aquela meta que ela definiu. Mas por que isso ocorre? O principal vilão é também o nosso principal amigo, que é o nosso cérebro. O que acontece? O nosso cérebro, ele foi feito para economizar energia. Então, sempre que ele perceber que você vai gastar mais energia, que você corre algum perigo, que você está fora da sua zona de conforto, o seu cérebro ele sempre vai querer que você faça aquilo que for mais confortável. Então, afinal, o que é mais confortável? Você ficar 2, 3 dias em um curso para se desenvolver profissionalmente como pessoa? Ou é mais fácil você ficar no sofá da sua sala assistindo Netflix? Por isso que eu até brinco com esse nome, né? Efeito Netflix. Mas isso vale para tudo. Qualquer coisa que seja cômodo para o seu cérebro, ele sempre vai preferir. Então, nós precisamos estar
constantemente brigando com a nossa natureza. Nós precisamos sempre estar nos desafiando, nós precisamos sempre estar dando um passo a mais. A gente chama isso também do quilômetro extra. As pessoas de sucesso, elas sempre vão andar mais do que as pessoas que estão no nível comum. Isso é fato. Porque senão, se fosse fácil todo mundo atingir o sucesso, todo mundo estaria lá, mas a gente tem que caminhar esse quilômetro extra. E o que é esse quilômetro extra? Claro que em sentido figurado. É exatamente isso, a gente ir contra a nossa natureza. Agora você tem o conhecimento. Tendo conhecimento, já é um grande avanço, porque agora você consegue falar, opa, peraí, nesse momento aqui, o meu cérebro, que é a minha natureza, tá tudo bem, quer que eu faça isso por ser mais cômodo para mim, por estar já mais na minha zona de conforto, mas eu não posso. Por quê? Porque eu sou disciplinado para fazer determinada ação, determinada tarefa, porque eu sei que isso eu vou colher os resultados lá na frente. Então, como é que funciona? Nós pensamos algo, falamos algo e aí fazemos. O pensar e falar é comum. Então, no começo de um ano, por exemplo, a coisa mais normal que tem no mundo é as pessoas falarem que vai começar um regime, que vai começar a fazer um exercício físico, que vai estudar mais, que vai. Só que o que acontece? Isso não é concluído depois, por um simples motivo. O que nós pensar é fácil, pensar e falar é fácil. Ah, eu pensei que eu quero agora começar a fazer exercício físico todos os dias, durante 5 dias da semana. E você falou isso para alguém, para sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos, para os seus pais. Só que aqui a gente está na esfera da motivação e do entusiasmo. Ou seja, às vezes por algum motivo, que nem virada de ano é o exemplo mais simples de todos. Então todo mundo está motivado, não, vai começar um ano novo, o pessoal acha que até que num estalar de dedos tudo vai mudar. Então tem uma motivação já natural da época de começo de ano. Só que isso acaba. Passou 10, 15 dias de janeiro, a bola já está em campo, o pessoal já voltando no trabalho, tudo já começa tudo de novo. E as pessoas desistem daquilo que elas pensaram e daquilo que elas falaram. Em outras palavras, motivação e entusiasmo é curto prazo. Tem motivação que não dura um dia. Então, às vezes, você foi em um evento que você ficou super motivado, só que aí você achou que ia mudar o mundo. Mas se você não continuar, ter a disciplina de continuar aquilo que você aprendeu naquele evento, por exemplo, né? Aquilo não vai gerar resultado no longo prazo. Por quê? A motivação, o entusiasmo é curto prazo. Ele vai esfriando. Agora, quando a gente parte para a esfera da ação, que é o ato de fazer aquilo que você pensou e que você falou, aqui nós estamos falando de disciplina e de determinação. É muito importante entender essa diferença, porque aqui a gente começa a jogar o jogo da alta performance. Você não fica preocupado em ficar motivado ou entusiasmado a todo momento, mas sim de você ter disciplina e determinação. Na maioria das vezes, a gente não vai fazer aquilo que a gente quer fazer. A gente vai fazer aquilo que tem que ser feito. Por quê? Porque vai ser o caminho que você vai percorrer para poder atingir aquela meta, aquele objetivo maior que você definiu. A gente paga o preço no curto prazo para receber juros, um lucro muito grande no futuro. Então vale a pena. Mas a maioria das pessoas, elas fazem o oposto. Elas querem receber os juros, receber o lucro agora no curto prazo e acaba sacrificando o longo prazo. Então aqui a gente tem que ter essa consciência, a gente tem que trabalhar com o nosso cérebro racional. O emocional, o nosso cérebro, que é o mais rápido, inclusive, que é o emocional, ele está totalmente ligado com a motivação e com o entusiasmo, mas ele esfria muito rápido. Agora, quando a gente vai para o cérebro racional, é o nosso cérebro mais lento, mais estratégico, que ele é totalmente ligado com a disciplina e com a determinação, que é fazer aquilo que tem que ser feito. Agora, eu quero dar para você 4 atitudes diárias que você pode começar a executar a partir de hoje para você ir fortalecendo a sua disciplina. Afinal, a disciplina, a gente não aumenta a nossa disciplina da noite para o dia, mas a gente vai condicionando. Imagina que é igual você ir para uma academia. Você não vai emagrecer 10 quilos de um dia para o outro, mas se você for um dia após o outro, vai chegar no momento que você vai emagrecer e você vai manter aquele peso. É exatamente isso que nós vamos ver aqui com o processo que nós vamos utilizar para poder fortalecer a disciplina. Para quê? Para você fazer aquilo que tem que ser feito. Disciplina igual ação, ok? Vamos lá, o primeiro ponto.
Você tem que treinar o seu cérebro, treinar sua disciplina nos pequenos detalhes. Tem um livro que ele foi escrito por um senhor alta patente do exército americano, que chama Arrume a Sua Cama. O título tem esse nome porque ele fala assim: como que você vai querer mudar o mundo se você nem arruma a sua cama logo que você acorda? Claro que até um sentido figurado, mas o que significa e o que isso tem a ver com disciplina, né? Que quando você acorda, só de você já fazer alguma ação que te exige um pouco de esforço, que nem ele dá o exemplo de arrumar a cama, mas pode ser uma outra coisa para você, pode ser fazer 2 minutos de exercício na hora que você acorda, pode você fazer uma meditação na hora que... A hora do acordar é um excelente momento para você treinar esse processo de fortalecimento da sua disciplina. Por quê? O seu cérebro acabou de acordar, você já estimular ele para concluir uma tarefa, e esse é o ponto-chave. O arrumar a cama é você concluir a primeira tarefa do seu dia. Que nem eu falei, pode ser arrumar sua cama sim, pode ser fazer 2 minutos de exercício, não importa. Qualquer tarefa, ou ler uma página de um livro, qualquer tarefa que você comece e conclua ela logo no começo do seu dia. Isso vale também ao longo dos seus dias. Tudo aquilo que são decisões simples de você tomar, que às vezes você deixa para lá. Então, às vezes é você, em vez de pedir o seu almoço no seu escritório, por exemplo, você preferir andar 2 quadras para poder ir comer num restaurante mais saudável. Então, são essas pequenas decisões que você vai tomando no seu dia que ajudam você a ir fortalecendo. Então, o seu cérebro começa a entender que você que está no controle, você não fica apenas a favor daquilo que só vai deixar você na zona de conforto. Não, o seu cérebro começa a identificar que você quer ir além, que você está querendo ir mais do que as pessoas da natureza do ser humano vão. Então, em vez de você acordar já reclamando e não fazer nada, você já executa uma tarefa. Então, você já vai mostrando, ó, cérebro, eu estou no comando. Então, primeiro ponto, treine nos pequenos detalhes. Ponto número 2, raciocine. Como a gente viu, nós temos 2 cérebros, o emocional, que ele é muito rápido, e o racional, que ele é lento. Então, sempre o emocional vai vencer. Por isso que é mais fácil a gente tomar uma decisão de procrastinar e não fazer, na maioria das vezes, aquilo que a gente não quer fazer, só que mesmo sabendo que a gente precisa fazer, do que a gente tomar uma ação racional. Começa a pensar, muitas atividades que a gente sabe que é importante, a gente não consegue nem arrumar desculpa por que nós não fazemos ela. Simplesmente não fazemos. Então, começa a partir de hoje raciocinar o porquê que você... Bom, eu estou querendo procrastinar essa tarefa. Mas por que eu estou querendo procrastinar essa tarefa? Você começa a raciocinar internamente e isso já vai gerando ações no seu dia a dia. Então, o segundo ponto é você raciocinar, você não deixar o seu cérebro emocional tomar conta. Como ele é mais rápido, ele já vai vir no estalar de dedos querendo decidir emocionalmente o que fazer. Mas não, dá uma pausa nele, puxa o seu cérebro racional e fala, opa, peraí, mas eu tenho que fazer isso, então eu vou fazer. Uma técnica aqui muito legal é usar o poder dos 5 segundos, que é, inclusive, é o título de um livro escrito pela Mel Robbins, tem até um TED sobre ela, que lá tem várias pesquisas que ela fez comprovando isso, mas basicamente é o quê? Decida em 5 segundos e comece a fazer algo. Então você tem que fazer uma atividade que você não está querendo fazer, conta 1, 2, 3, 4, 5 e comece. Você não dá nem tempo do seu emocional arrumar uma desculpa para não fazer aquela atividade. Então lembre-se sempre disso, raciocine, use o seu cérebro racional. Ponto número 3, comece mesmo sem vontade. Essa técnica dos 5 segundos vale aqui também. Na maioria das vezes, a gente não faz alguma tarefa porque a gente fica esperando a vontade aparecer, a gente fica esperando ter concentração para fazer aquela tarefa, a gente fica esperando, não, vai vir aqui a vontade, vai cair do céu e eu vou começar a fazer essa tarefa. Mas a verdade é que a força de vontade quase nunca vai aparecer para uma tarefa que você não quer executar. Mas se você sabe que você tem que executar aquela tarefa, você vai começar ela mesmo sem vontade. A força de vontade, ela vem em consequência. Então, depois que você começa a treinar o seu cérebro nos pequenos detalhes, você raciocina, usa o cérebro racional para decidir que você tem que fazer aquilo, mesmo assim, pode ser que você não sinta vontade para aquilo, mas simplesmente comece. Lembre-se de começar a deixar o cérebro emocional um pouco de lado.
Ponto 4, sabote a autossabotagem. Como assim, Felipe? Sabotar a autossabotagem? O que você está falando? Aqui, você tem que já planejar previamente quais autossabotagens você pode querer fazer. Então, se você quer emagrecer, um exemplo, e você gosta de comer um doce depois do almoço, ao invés de você simplesmente eliminar o doce, por que você não deixa algo saudável na sua mesa do escritório, onde você trabalha, a hora que você voltar do almoço, a chance vai ser muito menor de você comprar aquele brigadeiro na esquina do seu trabalho. Por quê? Porque você já pensou que você ia poder fazer isso, falou assim, eu acho que eu vou acabar tendo. Então você já deixou ali alguma coisa mais saudável para você comer de sobremesa. Esse é só um exemplo, tá? Mas, em outras palavras, o que você tem que fazer? Comece a identificar quais são as principais autossabotagens que você usa para não ter disciplina, para procrastinar aquilo que tem que ser feito, e comece já a pensar como que você se protege de você mesmo. Se você fizer isso, então eu vou fazer isso. Se eu vir com essa autossabotagem, então eu vou, entre aspas, sabotar ela com isso. Então você pensa previamente, racionalmente, sobre algo, sobre algum motivo que você pode dar para você mesmo de não fazer aquilo. Esse quarto item, ele é extremamente poderoso. E quando você para pensar em todos os tipos de autossabotagem que você tem, às vezes, eu não tô com vontade, depois eu faço, eu tô com sono, eu vou tomar um cafezinho e depois eu faço. Pensa previamente tudo isso que você dá de desculpas e crie maneiras de você se blindar dessas desculpas que você dá naturalmente aí no longo do seu dia. É incrível o resultado que isso dá. Então, esses 4 passos aqui, é importante que você comece a praticar no seu dia a dia. Você vê que são coisas que você não perde tempo, mas é importante que você vá condicionando o seu cérebro. Isso não é fórmula mágica, não é que você está só recebendo esse conteúdo e já está tudo resolvido. Você tem que ir aplicando esses passos, e são passos super simples para você adicionar na sua rotina. Para fechar, eu tenho esse recado para você. Nós temos 2 escolhas. Ou a gente sofre com a dor da disciplina, ou a gente sofre com a dor do arrependimento. Como eu falei, o tempo passa. Essa é a única certeza que nós temos na vida. O que você prefere? Daqui 10 anos, você olhar para trás e falar assim, bom, eu ralei bastante, fui disciplinado, mas valeu a pena? Ou você prefere falar, eu sofri muito, estou arrependido de não ter feito aquilo? Eu acredito que a primeira opção é muito melhor. E só de você estar aqui, você também é uma pessoa que está em busca de ter mais disciplina, de ter mais resultados na sua vida. Então, acho que vale muito mais a pena a gente sofrer, entre aspas, né, com a dor da disciplina. Um grande abraço. Eu espero que você comece a aplicar a partir de hoje esses 4 passos, que eu tenho certeza que isso vai gerar uma mentalidade blindada para você. Sucesso!